Luiz Henrique é um nome que voltou a circular nos bastidores do futebol brasileiro com uma frequência que merece atenção. Não estamos falando de rumor de janela, naquele tipo de especulação que nasce num domingo à tarde e morre na segunda-feira sem deixar rastro. Estamos falando de um movimento que, se concretizado, representaria uma das contratações mais complexas e caras que o Flamengo poderia realizar nos próximos meses. E quando o Flamengo entra em cena, o valor simbólico da operação quase sempre supera o valor financeiro declarado. É isso que torna essa análise necessária. Antes de falar sobre o Flamengo, é preciso entender quem é Luiz Henrique de verdade. Não o Luiz Henrique que o torcedor médio conhece pelos memes ou pelos momentos de genialidade isolada. O jogador completo, com suas contradições, seu histórico e seu potencial real, porque qualquer análise séria de uma contratação começa pelo ativo, não pelo desejo. Luiz Henrique chegou ao Botafogo em 2022, por empréstimo do Betis, clube espanhol onde nunca conseguiu se firmar de verdade. Ele havia sido contratado pelo clube andaluz em 2021, vindo do Fluminense, onde tinha se destacado como uma das maiores promessas do futebol carioca. No Fluminense, ele era aquele tipo de jogador que enchia os olhos mesmo sem entregar números expressivos. Velocidade fora do comum, capacidade de driblar em espaços reduzidos, jogo de corpo desenvolvido para um atleta jovem. Mas havia uma fragilidade evidente, a tomada de decisão. Luiz Henrique, no Fluminense, era brilhante em doses, não conseguia sustentar o alto nível durante 90 minutos, e muito menos ao longo de uma temporada inteira. No Betis, essa fragilidade ficou ainda mais exposta. O futebol espanhol exige leitura tática apurada, posicionamento preciso e consistência dentro de sistemas muito bem definidos. Luiz Henrique não conseguiu se adaptar. Não era questão de qualidade técnica, porque tecnicamente ele sempre foi acima da média. Era uma questão de maturidade competitiva, de entender o que o treinador esperava dele em cada fase do jogo. Ele ficou à margem, disputou poucos minutos e o Betis decidiu emprestá-lo ao Botafogo para que ele voltasse a jogar, a ganhar confiança, a encontrar o ritmo que havia perdido. O que aconteceu no Botafogo foi, em muitos sentidos, surpreendente. Não porque Luiz Henrique fosse um desconhecido, ou porque ninguém esperasse que ele jogasse bem. A surpresa foi a consistência. Em 2022 e 2023, ele foi um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro. Seus números no clube carioca chamaram atenção não apenas pela quantidade, mas pela qualidade das participações. Não eram gols de desvio ou assistências em jogadas ensaiadas. Eram dribles em alta velocidade, jogadas individuais que desequilibravam defesas organizadas, participações em momentos decisivos de partidas importantes. O Botafogo vivia um processo de reestruturação financeira, com a chegada do grupo americano liderado por John Textor, e Luiz Henrique era uma das peças centrais desse novo projeto. Em 2023, o Botafogo protagonizou uma das campanhas mais emocionantes e, ao mesmo tempo, mais dolorosas da história recente do futebol brasileiro. Esteve na liderança do Campeonato Brasileiro por longos meses, com uma vantagem que parecia confortável, e foi alcançado e superado pelo Palmeiras nas rodadas finais. O colapso ficou marcado na memória coletiva do futebol nacional como um dos maiores exemplos de que vantagem no futebol, por maior que seja, nunca é suficiente. Luiz Henrique fazia parte desse time, e apesar do resultado final, seu desempenho individual permaneceu como um dos pontos positivos de uma temporada que terminou com frustração. Em 2024, com o Botafogo mais estruturado e com Arthur Jorge no comando técnico, o clube finalmente conseguiu traduzir o talento do elenco em conquistas concretas. O Botafogo venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, encerrando um jejum histórico e confirmando que o projeto havia dado certo. Luiz Henrique foi peça importante nessa conquista. Não o jogador mais badalado, não o que aparecia nas primeiras páginas com mais frequência, mas um contribuidor real, alguém que entregava quando era acionado e que tinha a confiança do treinador em momentos importantes. Foi exatamente esse desempenho que atraiu o interesse do Zenit, clube russo com ambições europeias e recursos financeiros consideráveis. A transferência foi concluída por um valor que colocou Luiz Henrique entre os jogadores brasileiros mais caros da história recente vendidos por clubes da Série A. O Botafogo lucrou de forma expressiva com a operação, o que reforçou a tese de John Textor de que o clube seria capaz de desenvolver jogadores e vendê-los por valores que justificassem o investimento no projeto. Na Rússia, Luiz Henrique encontrou um ambiente totalmente diferente. O futebol russo tem suas particularidades, entre elas o nível técnico menos elevado em comparação ao futebol espanhol ou inglês, mas uma intensidade física considerável e condições climáticas que colocam à prova qualquer jogador que venha de países de clima mais ameno. Luiz Henrique adaptou-se bem. Os relatos que chegam de quem acompanha o Zenit de perto indicam que ele manteve a qualidade individual que o destacou no Brasil, continua sendo um jogador difícil de marcar em situações de 1 contra 1 e está ganhando consistência ao longo das temporadas no clube russo. O fato de estar se destacando num campeonato que não é dos mais competitivos do mundo não invalida seu desempenho,
mas precisa ser contextualizado quando se fala em contratação por um clube que pretende disputar a Libertadores e o Brasileirão em alto nível. Agora, o Flamengo, o clube mais popular do Brasil, com a maior torcida, a maior receita entre os clubes nacionais na maioria dos anos recentes e uma pressão permanente por títulos que não têm paralelo no futebol nacional. Quando o Flamengo anuncia interesse num jogador, o mercado reage. Os valores sobem, os intermediários aparecem e a operação ganha uma dimensão que vai muito além do futebol em si. É um fenômeno de mercado e qualquer gestor que negocie com o Flamengo sabe disso. A questão que se coloca aqui não é se Luiz Henrique é um bom jogador. Isso já está estabelecido. A questão é se ele é o jogador certo para o Flamengo, no momento certo, pelo preço que essa contratação exigiria. E para responder isso com honestidade, é preciso olhar para o que o Flamengo tem, para o que falta e para o que essa posição específica representa dentro do sistema de jogo que o clube pretende adotar. O Flamengo, nos últimos anos, passou por transformações significativas no setor ofensivo. A saída de Gabriel Barbosa, o Gabigol, jogador que se tornou símbolo de uma geração, criou um vazio que não é apenas técnico, mas emocional e simbólico. O torcedor do Flamengo tem uma relação peculiar com seus atacantes. Não basta jogar bem, é preciso ter personalidade, presença, capacidade de carregar o peso da camisa vermelha e preta em momentos de pressão máxima. Pedro, por exemplo, é um jogador de altíssimo nível, um dos melhores centroavantes do futebol sul-americano quando está em forma e em paz consigo mesmo. Mas sua trajetória recente mostrou que a pressão do Flamengo pode ser avassaladora até para quem tem talento inquestionável. Luiz Henrique não seria contratado como centroavante. Seu perfil é de extremo, alguém que atua preferencialmente pelo lado direito, mas que tem mobilidade para aparecer pelo lado esquerdo ou centralizado em determinadas situações. Nessa posição, o Flamengo tem algumas opções, mas nenhuma que seja verdadeiramente dominante. Michael, que voltou ao clube depois de passagem pelo futebol árabe, é um jogador de características semelhantes às de Luiz Henrique em termos de velocidade e capacidade de driblar, mas com um histórico de irregularidade que o torcedor já conhece bem. Everton Cebolinha nunca conseguiu repetir no Flamengo o que fez na seleção brasileira ou no Grêmio. A posição, portanto, está em aberto. É aqui que a lógica da contratação começa a fazer sentido, pelo menos em teoria. O Flamengo precisaria de um extremo de alto nível, com capacidade de desequilíbrio individual, que se encaixe num sistema ofensivo exigente e que tenha a personalidade necessária para jogar sob pressão constante. Luiz Henrique, em teoria, preenche esses requisitos, mas a teoria e a prática no futebol são coisas distintas, e há pelo menos 2 ou 3 pontos que complicam essa equação de forma significativa. O primeiro ponto é financeiro, e é o mais importante. O Zenit pagou pelo jogador um valor considerável e não vai vendê-lo com prejuízo. Qualquer clube que queira contratar Luiz Henrique precisará pagar um valor de mercado que vai ultrapassar os 20 milhões de euros na estimativa mais conservadora, e pode chegar facilmente aos 30 ou 35 milhões, dependendo da negociação e do interesse declarado do Flamengo. E quando o Flamengo declara interesse, como já foi dito, os valores sobem automaticamente. Isso não é especulação, é uma dinâmica de mercado que se repete sistematicamente. 25 milhões de euros, para dar um número de referência, é aproximadamente 150 milhões de reais na cotação atual. Para o Flamengo, isso não é um investimento impossível, mas é um investimento que exige justificativa clara dentro do planejamento estratégico do clube. O Flamengo tem feito contratações caras nos últimos anos, algumas delas bem-sucedidas, outras que deixaram a desejar em termos de retorno esportivo. A contratação de De La Cruz, por exemplo, foi cara e demorou algum tempo para se justificar dentro de campo. Mas quando se justificou, ficou evidente que havia sido um bom negócio. O torcedor quer ver esse padrão se repetir. Não quer outro caso de jogador caro que leva 2 anos para engrenar. O segundo ponto é tático. O Flamengo tem um perfil de jogo que valoriza a intensidade, a pressão alta e a transição rápida. Luiz Henrique é um jogador que se encaixa nesse perfil em teoria, mas que historicamente tem oscilado entre momentos de altíssimo nível e fases de baixa intensidade que frustram qualquer treinador. No Botafogo, ele encontrou um ambiente que o acolheu, um treinador que soube usá-lo bem e uma estrutura de jogo que potencializou suas qualidades. No Flamengo, todas essas variáveis precisariam se alinhar novamente, e não há garantia de que isso aconteceria. Existe uma diferença fundamental entre contratar um jogador que está em alta e contratar um jogador que vai manter essa alta no novo ambiente. O futebol está cheio de exemplos de transferências que pareciam perfeitas no papel e que não funcionaram na prática por razões que vão desde adaptação pessoal até incompatibilidade de estilo de jogo.
O Flamengo, particularmente, é um ambiente de pressão tão elevada que precisa ser considerado como fator de risco em qualquer análise de contratação. O terceiro ponto é estratégico e talvez o mais subestimado nas discussões comuns sobre esse tipo de operação. Contratar Luiz Henrique não seria apenas comprar um jogador, seria uma declaração de intenções do Flamengo dentro do mercado brasileiro e sul-americano. Significaria que o clube está disposto a buscar jogadores que foram vendidos para o exterior e trazê-los de volta com valorização, pagando o preço de mercado internacional. Isso muda a percepção dos agentes, dos jogadores e dos outros clubes sobre o poder de compra e a seriedade do projeto rubro-negro. Por outro lado, se a contratação não der certo, o custo reputacional também é alto. O Flamengo já viveu situações em que contratações caras não entregaram o esperado, e a imprensa e a torcida são implacáveis nesses casos. Um investimento da magnitude que estamos discutindo exige retorno, e o retorno no futebol nunca é garantido. Comparando Luiz Henrique com outros extremos que passaram ou que atuam atualmente no futebol brasileiro, uma figura que surge naturalmente é Everton Ribeiro, não pelo perfil de jogo, que é diferente, mas pela capacidade de ser determinante em momentos importantes e de manter consistência ao longo do tempo. Luiz Henrique tem mais velocidade e mais explosão que Everton Ribeiro, mas ainda não demonstrou a mesma capacidade de se manter relevante temporada após temporada. Outro nome que vem à mente é Vinícius Júnior, não como comparação direta de qualidade, pois Vini é um caso único, mas como referência de trajetória. Vinícius também saiu do Flamengo jovem, foi para o exterior, precisou de tempo para amadurecer e voltou ao seu melhor nível num ambiente que o suportou. Luiz Henrique não é Vinícius, mas o padrão de desenvolvimento tem similaridades que merecem ser observadas. Dentro do próprio Flamengo, a analogia mais pertinente talvez seja com Ribeiro Arrascaeta, o uruguai que chegou ao clube como uma peça de alto valor e se tornou um dos melhores jogadores da América do Sul na sua posição durante vários anos. A diferença é que Arrascaeta chegou com consistência já estabelecida no Cruzeiro, um histórico de boas temporadas no Brasil, e entrou imediatamente no ritmo do Flamengo. Luiz Henrique chegaria com um histórico mais irregular, apesar dos últimos anos positivos. Há uma questão que raramente é discutida com profundidade nessas análises e que eu considero central nessa avaliação: o impacto psicológico de jogar pelo Flamengo. Existe um grupo de jogadores que se eleva quando veste a camisa rubro-negra, que encontra no ambiente de pressão e de cobrança o combustível necessário para dar o melhor de si. E existe outro grupo que implode nesse mesmo ambiente, que não consegue lidar com a expectativa permanente, com a exposição midiática e com a exigência da torcida. Não é possível saber com certeza em qual grupo Luiz Henrique se enquadra, sem que ele experiencie isso na prática, mas os sinais que ele deu ao longo da carreira, especialmente no Botafogo em 2024, indicam que ele tem a personalidade necessária para prosperar sob pressão. O Botafogo de 2024 não era um ambiente de baixa pressão. Aquele clube havia passado por décadas de fracassos, tinha uma torcida que começava a acreditar novamente e carregava o peso de uma campanha histórica que havia desmoronado no ano anterior. Luiz Henrique jogou nesse contexto e se saiu bem. Isso conta pontos a seu favor. Mas é preciso separar o Botafogo do Flamengo. O Botafogo, mesmo com o projeto americano, não tem a magnitude de pressão do Flamengo, não tem a mesma cobertura midiática, não tem a mesma intensidade de torcida, não tem a mesma tradição de exigência máxima em todos os momentos. O Flamengo é uma entidade à parte no futebol brasileiro. E qualquer jogador que chega precisa entender isso antes mesmo de pagar o primeiro passe. Do ponto de vista financeiro puro, há um argumento interessante que favorece a contratação. Luiz Henrique tem 23 anos, está no auge da curva de desenvolvimento de um atleta e, se performar bem no Flamengo, pode ser revendido por um valor ainda maior do que custará agora. O Flamengo, nos últimos anos, não tem sido um clube que vende seus melhores jogadores de forma agressiva para o exterior, mas a lógica financeira de comprar bem e vender melhor é algo que qualquer clube com pretensões de sustentabilidade deveria considerar. Se Luiz Henrique chegar ao Flamengo, jogar 2 ou 3 temporadas em alto nível e atrair interesse de clubes europeus, a operação pode se pagar com lucro. Esse é o cenário ideal, e não é impossível. O cenário negativo é igualmente plausível. Luiz Henrique chega, demora a se adaptar, a torcida perde a paciência, o treinador começa a preferi-lo no banco, e num prazo de 2 anos, o clube precisa vendê-lo com prejuízo, ou mantê-lo como uma contratação que não deu certo. Isso já aconteceu com jogadores de perfil parecido no Flamengo, e não há nenhuma razão estrutural para que não pudesse acontecer novamente. A questão do salário também é relevante. Luiz Henrique, após uma temporada bem remunerada na Rússia, chegaria ao Flamengo com uma expectativa salarial que provavelmente estaria entre os contratos mais altos do elenco. Isso cria dinâmicas internas que precisam ser gerenciadas com cuidado. Jogadores que recebem salários elevados e não entregam de imediato criam ressentimentos e desequilíbrios que afetam o vestiário. O Flamengo tem experiência com isso, e sua capacidade de gestão de elenco melhorou nos últimos anos, mas é um fator que não pode ser ignorado. Há ainda a questão do posicionamento tático em relação ao restante do elenco.
Se o Flamengo já tem Maicon no plantel, já tem Everton Cebolinha e está com um elenco razoavelmente completo no setor ofensivo, a contratação de Luiz Henrique criaria um excesso de opções que poderia ser positivo em termos de concorrência, mas que também poderia gerar insatisfação entre jogadores que se sentiriam preteridos. Gerenciar esse tipo de conflito latente é uma tarefa que recai sobre o departamento de futebol e sobre o treinador. E a história do Flamengo tem exemplos de situações em que essa gestão foi bem feita e de situações em que saiu completamente dos trilhos. Existe um argumento que os defensores da contratação usariam e que tem peso real: o fator Libertadores. O Flamengo é um clube que precisa, por razões históricas e de torcida, voltar a ser competitivo na Copa Libertadores. Para isso, precisa de um elenco com qualidade individual que faça a diferença em noites de pressão no Maracanã e em jogos difíceis fora de casa. Luiz Henrique, no Botafogo, mostrou que pode entregar nesse nível. Participou de uma campanha vitoriosa na Libertadores, entendeu o que o torneio exige e tem a experiência que muitos jogadores jovens não possuem. Para um clube que quer ser campeão continental, essa experiência tem valor mensurável. A seleção brasileira é outro elemento que entra nessa equação, ainda que de forma indireta. Jogadores que atuam no Flamengo têm historicamente mais visibilidade para a comissão técnica da seleção. Se Luiz Henrique performar bem pelo clube rubro-negro, a possibilidade de ser convocada aumenta substancialmente, o que valoriza o ativo e cria um círculo virtuoso de valorização do jogador e do clube ao mesmo tempo. Esse não é o argumento principal para a contratação, mas é um elemento que compõe o quadro geral. Ao final dessa análise, o que se tem é um cenário de risco moderado com potencial de retorno alto. Luiz Henrique é um jogador de qualidade acima da média, com histórico recente de entrega em nível de exigência máxima, com idade ideal para uma transferência de impacto e com características técnicas que se encaixam no perfil de jogo que o Flamengo busca. Os riscos existem, são reais, e não devem ser minimizados por entusiasmo de torcedor. O custo financeiro é elevado, a pressão do ambiente é um fator de incerteza, e a consistência histórica do jogador ainda não atingiu o patamar dos melhores da posição no futebol mundial. O que se pode dizer com segurança é que essa contratação, se feita, seria uma aposta inteligente, não uma certeza. E no futebol, apostas inteligentes são exatamente o que separam os clubes que constroem projetos sólidos dos que ficam reagindo ao mercado sem estratégia clara. O Flamengo tem condições financeiras para fazer essa aposta, tem estrutura para potencializar o jogador e tem a necessidade esportiva de encontrar soluções no setor ofensivo que possam sustentar uma campanha de alto nível nas próximas temporadas. A pergunta que fica não é se o Flamengo deveria contratar Luiz Henrique,